nós falamos em relação ao anúncio do vice, né, do Alfredo Gaspar, e aí, já, não vou dizer que já no início da tarde, porque essa campanha para fritar o Alfredo Gaspar, ela já começou lá na CPMI do INSS, mas de modo tímido, né, porque era uma coisa pontual, era uma questão ali de uma comissão, e aí teve duas pessoas lá, o Lindbergh e a Soraya Tronic, que soltaram na imprensa algumas informações, e aí agora que o Alfredo Gaspar foi efetivado como vice, será homologado muito em breve, começam a aparecer na imprensa as informações e ganhar mais repercussão. Aliás, informação requentada, que isso que é o que essa grande mídia costuma fazer. Então, nós temos uma primeira informação, por exemplo, do portal Metrópolis, da Manuela Alcântara, que diz: Tribunal de Contas da União, TCU, apontou falhas em emenda PIX de 6 milhões e 200 mil do vice de Flávio. Pesa ainda contra Alfredo Gaspar um pedido de investigação endereçado ao STF com acusação de estupro de uma menina de 13 anos. Olha só, e é jogado assim, numa boa, tá? Manchete e linha fina para que você bata o olho e já leia e saia por aí criando, inclusive, a sua opinião sobre algo que você talvez nem tenha lido por completo. Aí depois, Igor Gadelha. Denúncia contra vice de Flávio por suposto estupro deve avançar no STF. Matéria publicada às 3h51 da tarde de hoje, tá? Expectativa é de que o STF autorize em breve inquérito para investigar denúncia contra a vice de Flávio por suposto estupro de vulnerável. Trata da mesma denúncia, acusação apresentada pelo deputado Lindbergh Farias, do PT do Rio de Janeiro, e pela senadora Soraya Tronic, do Podemos do Mato Grosso do Sul. Isso aconteceu em março, tá? Para vocês entenderem, para nossa audiência conferir que isso era uma informação que foi divulgada quando ele pediu a prisão, logo ali perto dele pedir a prisão do filho do presidente. E aí a tropa de choque do Lula na comissão armaram lá uma entrevista coletiva e soltaram isso no ar, sem apresentar nenhum tipo de prova, nada. Só pega, joga a reputação da pessoa no lixo, como é o costume dessa turma fazer, e joga lá o Alfredo Gaspar aos leões da imprensa, que teve que depois se explicar, fazer um exame de DNA, apresentar todas as informações, e agora essa informação do Igor Gadelha, que esse caso deve avançar no Supremo Tribunal Federal. O Max Cardoso, começo contigo, é a maquininha do sistema ali andando já e contra o tempo, né? Faltam 60 dias para a eleição. Exatamente, o Wellington. Já é esperado, né? Eu acho que não é surpresa para ninguém, e eu já vou deixar aqui a nossa audiência bem preparada. Gente, a partir de agora é daí para pior. Vocês vão ver todo tipo de mentira, vocês vão ver todo tipo de acusação contra o Alfredo Gaspar. Isso é uma coisa que a gente não pode ficar se abalando mais com manchetes de notícias. A gente tem que ver o que realmente tem de concreto nessas denúncias, nessas notícias, e aí é que a coisa muda completamente de figura. Quando você vai olhar o que realmente tem de concreto, esse caso, que é uma acusação gravíssima, foi uma coisa assim tão leviana por parte do Lindbergh e da Soraya Tronic, o fato de fazer uma denúncia dessa, e logo no momento em que ele apresentou o relatório da CPMI do INSS, inclusive pedindo a prisão preventiva do Lulinha. Então, foi uma coisa assim, ficou muito clara que é uma questão política, entendam isso. Não é uma questão jurídica, não é uma questão de ter as provas. Inclusive o Wellington comentou aqui que eles não apresentaram provas, mas se você pegar ali o vídeo, eu tenho quase certeza que eles falaram que iam apresentar as provas nos próximos dias ali, e eram robustas, e por isso eles estavam fazendo essa denúncia. Nunca apresentaram as provas, passaram-se meses que eles apresentaram aquela denúncia, e até hoje a gente não tem aí uma apresentação de nenhuma prova, muito menos provas robustas. Muito pelo contrário, o Alfredo Gaspar ele veio em seguida, gravou um vídeo, né, ali ao vivo, se não me engano era uma entrevista, até tipo, como se fosse uma coletiva de imprensa, onde ele explicou toda a situação, falando que eles estavam falando de uma outra pessoa, que inclusive parece que era pai, né? A menina parece que ela ficou grávida, e essa pessoa então
era o pai da menina, e aí ele se colocou à disposição de fazer DNA, teste de DNA, em relação para provar que ele não é o pai ali do filho dessa menina. Um caso realmente muito triste, um caso muito, muito grave, mas que não tem nada a ver com o Alfredo Gaspar. Pelo menos foi o que ele disse e, para mim, me pareceu bastante convincente. Do outro lado, você não vê nenhuma prova, nada que realmente fundamente, justifique uma acusação tão grave. E você vê que por parte da mídia, né, também, que irresponsabilidade a nível jornalístico. Você não pode fazer uma denúncia tão grave contra alguém sem que você tenha ali algo sólido contra aquela pessoa, porque você está colocando a reputação de alguém em risco. Então, se fosse para noticiar isso, teria que noticiar com muitas aspas, com muito cuidado, para até se descobrir o que realmente aconteceu. É claro que a velha mídia ela não tem essa preocupação, a velha mídia ela só tem uma única preocupação hoje: impedir a vitória de Flávio Bolsonaro. Quanto antes as pessoas entenderem isso, melhor. Porque aí você sabe por que eles agem dessa forma, por que eles são tão irresponsáveis, por que eles ficam buscando fazer o assassinato de reputação de todas as pessoas que estão ligadas ao Bolsonaro, sejam aliados próximos dele. Exatamente por causa disso, porque eles não aceitam, eles não querem que você vote em Flávio Bolsonaro. E é engraçado que são as mesmas pessoas que dizem defender com unhas e dentes a democracia, mas eles não suportam uma opinião da maioria da população brasileira que seja contrária a deles. Para eles, isso é intolerável. É exatamente o que a gente está vendo aqui, essa máquina de difamação, essa máquina de assassinato de reputação começou a rodar contra o Alfredo Gaspar hoje, ela não vai parar, tá? Vocês podem ter certeza disso, isso vai continuar, vai campanha dentro, vai segundo turno. Essa máquina de difamação, tanto contra o Alfredo Gaspar quanto contra o Flávio Bolsonaro, ela não vai parar. Então, é muito importante que você olhe sempre com o pé atrás e olhe ali nos detalhes e entenda o que realmente está sendo dito, o que realmente está sendo falado nessas notícias, porque não vai parar por aí, vão vir muitas outras notícias ainda, e isso explica por que o Flávio demorou tanto também para bater o martelo. Experience the future. The world's leading displays,